Doutora, eu tenho me sentido com cara de cansada. As pessoas perguntam se eu dormi bem. E mesmo dormindo bem, eu sempre tenho aquela olheira. Mesmo maquiada, a olheira continua aparecendo. Você se identifica com isso? Essa é uma questão muito comum no consultório, que é esse aspecto de cansado. Na técnica de MD Codes, a gente fala muito dos atributos emocionais do paciente. E um dos atributos é o desejo de ter um aspecto menos cansado. O que acontece? Por que a gente tem esse aspecto cansado? Por que mesmo maquiada eu vejo uma olheira? Porque a gente tem uma depressão nessa área, que é o olho fundo. Então, quando essa região tá pra dentro, ela está afundada, ela se mantém na sombra, ela não reflete luz. E é essa sombra que dá o aspecto de olheira. Sempre que tiver uma luz vindo mais de cima, uma iluminação mais de cima, você vai se ver com olheira. E como que a gente pode melhorar, então, essa queixa? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que deixar claro que a gente precisa avaliar o paciente. Por quê? Porque é muito comum o paciente achar, quando ele já mais ou menos sabe aí pela internet que existe um tratamento com preenchimento para as olheiras, de ter a ideia de que a gente vai chegar e vai simplesmente preencher ali e aquilo ali vai ficar ótimo. E nem sempre é assim, aliás, na maioria dos casos não é assim. Por quê? O que acontece? A gente tem então essa estrutura óssea aqui, que é o buraquinho onde o nosso olho está inserido. E toda essa região pode estar um pouquinho deficiente, um pouquinho afundada, consumida. Então, desde a região logo abaixo dos olhos, da bochechinha, da maçã, que é o que a gente considera como se fosse o assoalho, o piso da olheira. E se você não fizer uma estruturação antes, ou seja, você não criar o assoalho para depois preencher a olheira, muitas vezes pode ficar um aspecto de salsichinha na região da olheira. Então, a gente precisa ver direitinho se o paciente não necessita dessa estruturação. Outro ponto, que é um ponto que dá um mega impacto e os pacientes muitas vezes não sabiam, é a região da têmpora. Por quê? Porque se essa regiãozinha aqui tá um pouquinho afundada, consumida, toda essa musculatura da área dos olhos acaba ficando um pouquinho frouxa. O músculo do olho, ele é redondo e ele cobre toda essa área. Então, quando a gente preenche essa região, a gente dá uma esticadinha nessa musculatura e com isso a gente já dá uma reposicionada. Outra coisa que tem que observar é se o paciente não tem um pouquinho do afundamento lateral, da olheira lateral. E aí, então, após fazer a análise desse paciente, a gente vai ver quais são os pontos que a gente tem que trabalhar e assim a gente consegue melhorar a área ao redor dos olhos, a área do seu olhar como um todo. Tratando o seu olhar, a gente consegue trazer para você uma mensagem mais positiva, né? Tirar esse aspecto de cansado, que também deixa uma cara meio de doente, às vezes até de mais tristinho. Então a gente consegue melhorar esse atributo da sua face, transmitindo um ar descansado e refletindo a luz, o que melhora o aspecto escurecido das olheiras. Você se identificou com esse caso? Comenta aí pra mim nos comentários e se ficar alguma dúvida, já sabe, sempre só mandar aqui que é um prazer responder, tá bom? Beijão, gente! Até a próxima!